Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Mara Regina e Fabiano Capanema. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão, que os nossos voluntários nas laterais levarão até vocês papel e caneta. Lembrando que a participação de vocês é muito importante. E também as perguntas a serem feitas hoje devem ser sobre o tema. E hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 271, os itens 77, 78, 79 e 80. Prece pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos colocam a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas, se malgrado os nossos esforços a isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que o nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Ver no capítulo 27 a notícia sobre a mediunidade da cura. Prece para o doente pronunciar. Senhor, sois todo justiça, a doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura, a vossa infinita misericórdia, e vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se, ao contrário, devo ainda sofrer, ele que seja bendito da mesma forma. Eu me submeto, sem murmurar, aos vossos divinos decretos. Porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre eu mesmo, aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Prece pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir fulano nessa doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministro do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo,
dirige meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Prece para ser pronunciada pelo médium curador. Meu Deus, se dignai-vos servir-se de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós, mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que eu transmita a este doente e afaste de mim todo o pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia alterar-lhe a pureza. Para os esclarecimentos da leitura, com a palavra os companheiros Fabiano Capanema e Mara Regina. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, com nosso carinho. Então vamos refletir, gente, continuando as nossas reflexões acerca das preces. Vocês, acredito que a maioria tem aqui, o Evangelho. E muitas das vezes me perguntaram, muitas das vezes ao conversar com alguém, trocando ideias, me perguntaram a questão, por que tantas preces no final? E eu também me fiz essa pergunta, né? Com a reflexão de nos faz pensar. Duas cabeças pensam melhor, né, do que uma. E realmente, quando a gente vai buscar e ver toda a diferença, nós vemos a importância de estarmos constantemente ligados ao mais alto. Todos nós que estamos aqui na Terra, nessa escola, neste hospital, estamos internados, com uma grande possibilidade de reabilitação. Nós estamos aqui para aprendermos e apreendermos como voltarmos para o real local de morada. Porque aqui é um tempo. Um pouco mais, um pouco menos, mas é um tempo. E nós fomos buscar uma definição do que seria a doença ou a saúde. E nós achamos interessante que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos fala. Define-se como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Vejam só, nós colocamos, né? Eu estou com a dor na coluna, aquela dor externa. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque é físico, mental e social. Eu pediria permissão, diante de tudo que nós temos lido, que ainda é muito pouco, diante de tamanha informação que a doutrina espírita traz para nós, de dizermos que o bem-estar mental está na frente. Por quê? Se nossa mente está enfermiça,
como nos traz, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde, que não existe a doença, existe o doente, confirmado pelos espíritos, nas palestras que vocês podem e têm acesso hoje para ler, para escutar, para estudar, porque tudo demana da onde? Se nós estivermos bem aqui. Se o nosso inconsciente, o não consciente, não, né? Mas enquanto é nós ainda vamos sofrer um pouquinho. Vamos trazer para nós as situações complicadas. E esse mental é o quê? Nossas emoções. Nossos sentimentos. Quem é que não tem emoção aqui? Quem é que não tem sentimento? Afetividade. Quem é que não quer ter algo melhor? Mas como Divaldo nos fala, quando lhe foi perguntado como que se faz para afastar aqueles que muito perto de nós tentam nos influenciar para algo não muito bacana, fazendo bem. Exercer o bom pensamento. É fácil? Não. Por isto, vamos adoecendo. Muito pouco tempo agora é que nós começamos a dar crédito a muitos profissionais da saúde. Há uns anos atrás, era só tomar medicamento e pronto. Aí abriram-se as portas com a homeopatia, a psicologia. Nossa, N condições para nos ajudar a pensar, a refletir e nos melhorar. Porque a questão mental é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Nós levamos dentro de nós, não só nessa encarnação, mas toda uma história passada. Nós ainda carregamos, sem perceber, como disse para vocês, alguns que estavam aqui ontem, num plano de provas e expiações, provas mais leves, né? Por isso provas, para outros expiações, um pouco mais pesada, às vezes bem pesadas. E histórias são relatadas para nós com relação ao que nós estamos sofrendo em questão de doença. Todos nós que estamos aqui agora, estamos buscando a nossa reabilitação. Já pensaram nisso? Enquanto estamos aqui, amigos espirituais estão juntos de nós. O nosso amigo espiritual determinado, porque há toda uma orientação do plano espiritual, quando chegamos aqui, que aquele seria o nosso acompanhante, nos ajudando. É um espírito altamente elevado, é um espírito como nós, de boa vontade.
O que nós estamos fazendo um pelos outros aqui? Nos ajudando. O que os voluntários, outras esferas fazem aqui nessa casa, como em tantas outras, em todos os lugares? Nos ajudar. E o amigo espiritual é aquele que permanentemente está junto conosco, respeitando o nosso livre-arbítrio. Jamais eles vão interferir, porque a ação é nossa. Eles não vão interferir. E se não prestarmos atenção, sair desse frege cotidiano, nessa luta cotidiana em que nós estamos atravessando, a gente não para pensar um pouquinho, tirar 5 minutos, tirarmos 5 minutos, para refletirmos um pouquinho sobre nós. Fazer uma oração. Independente se temos alguém doente perto de nós, próximos a nós, parentes nós, não importa. Nenhuma oração, segundo o livro dos missionários, os missionários de Chico Xavier e André Luiz, nem uma oração fica sem resposta. É da lei. São essas as palavras. Então, precisamos refletir. Momentos de dificuldade, nós vamos encontrar. Muitas vezes, buscando testificar a nossa fé, buscando nos orientar que aquele momento é um momento de parada. Numa palestra de Divaldo, algum tempo atrás, eu não sei pronunciar o nome da pessoa porque é estrangeiro, mas foi um caso relatado em todos os lugares, na mídia, há uns 15, se não me engano, 15, 20 anos atrás, de uma moça que ela ficou em total, paralisou tudo. Eles fizeram uma UTI, a família fez uma UTI em casa, na casa deles. Se não me engano, ela é americana. Essa moça ficou anos, e ela não saiu daquela situação. Até que, por fim, a família decidiu desligar os aparelhos. Em primeira instância, foi negado e favorecido na segunda instância. Desligou-se. Ela viveu mais 2 anos. Procura-se saber por quê. Divaldo falando que fez essa pergunta e o amigo espiritual dele disse: ela era usuária de narcóticos por muito tempo numa reencarnação passada. E nessa continuou, então foi preciso usar dessa paralisia total para que ela conseguisse retornar um pouco melhor. Então, muitas vezes as nossas doenças são doenças que nós mesmos provocamos. E hoje, principalmente, quando você vai conversar com o médico, é assim, é o estresse.
quando não é do envelhecimento, né? Mas a gente, às vezes, mulheres, não quer escutar muito isso não, né? Mas é do estresse, da correria. Precisamos repensar. Torno a perguntar a vocês como ontem perguntei, como a mim me pergunto sempre. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou buscando? Porque, acima de tudo, o autoconhecimento é necessário. Saber a que eu me ligo, qual é a minha tendência. No livro Ação e Reação, que eu vou deixar depois, vou passar para o Fabiano, para ele continuar, mas só para fechar. O livro nos traz uma história muito interessante de um clichê mental. Todos nós temos um setor principal na nossa vida que nós nos ligamos. Os outros são cotidianos. Beber água, trocar de roupa, e trabalhar e tal. Mas o que é que nós temos na mente principal? O que nos move? Muita gente quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Tudo bem. Mas como diz Jesus, tudo nos é permitido. Mas o que eu vou fazer com isso? Então vamos elaborar a situação. A questão da doença. Vamos pensar, refletir, e nós estamos cheios de informações para nos esclarecer. Não sermos aqueles que simplesmente fazem assim, ó. Para que não caiamos nesses clichês. E depois a gente pergunta, mas por que está acontecendo isso comigo? É uma boa pergunta. Se nós realmente quisermos ouvir de nós próprios a resposta. Porque, como a própria Organização Mundial de Saúde disse, que é o bem-estar físico, mental, social completo. Não é só estar com afecções, não. Mas é um conjunto, nós somos um conjunto. Então vamos pensar nisso direitinho. Refletir, buscar. Esse texto aqui é um texto maior, achei interessante. Então vamos vermos aqui onde nós estamos. Eu vou passar para o Fabiano e depois nós continuamos a conversar. Boa noite a todos que estão presentes e os internautas também. Depois que a Mara falou sobre o nosso tópico, nosso tema de hoje, eu fui observando a fala e pensando o que eu posso complementar, né, sem ficar repetitivo. Então você deixou pouca coisa para mim falar, viu? Mas eu vou tentar expressar pontuar algumas questões do texto. Primeiramente, a gente fazer essa distinção entre doença e enfermidade, que a Mara já abordou com muita propriedade, mas é interessante a gente estudar essa questão. Várias universidades do mundo já estudam a questão da espiritualidade. Nós não estamos falando de religião, eles estudam espiritualidade. Porque hoje já é um fato, já é patente, que a ciência avançou nas concepções puramente científicas, materialistas, e hoje consegue perceber, e já está conseguindo comprovar também cientificamente, através dos métodos, né, de você estabelecer uma teoria,
né, e depois você buscar comprovações. Então a ciência já percebe que o ser humano é algo mais do que só a matéria. Experiências de quase morte, catalogadas pelo Dr. Ian Stevenson nos Estados Unidos, mais de 2.600 casos, por vários brasileiros, pesquisadores. Então, hoje a ciência, nessas universidades todas, já avançou nessa concepção. Em Harvard, por exemplo, nós já temos aí notícias de 2 físicos que estudam física quântica, que já conseguiram analisar, porque aqui no texto, não sei se vocês observaram, usou o termo, deixa eu procurar aqui que eu anotei, germes malsãos. Os cientistas já conseguem comprovar sobre essas moléculas sãs e malsãs, qual que é a atuação delas no nosso organismo. Então, quando a gente vai a nível científico analisar neurônios, sinapses, são aquelas ligações energéticas que existem, pulsos energéticos entre os neurônios, eles já conseguem perceber que a pessoa, num estado mais sereno, num estado de resignação, de aceitação, porque o texto também falou sobre essas questões, nós temos que ter essa aceitação, essa resignação perante as vicissitudes da vida, mas temos também que fazer a nossa parte para superarmos as nossas dificuldades íntimas e as vicissitudes da vida, essas alternâncias que surgem a todo momento nas vidas de cada um de nós. Então, quando eles vão analisar as pessoas que têm reações determinadas diante das dificuldades, reações mais serenas, percebe-se então que as moléculas sãs se fazem presentes no organismo. Então, na forma de fótons, isso é absorvido pelo sistema nervoso central, vai para o sistema nervoso, para o sistema que vai disparar os processos hormonais do organismo e aciona, inclusive, o nosso sistema imunológico. Agora mesmo, um pouco antes, estava conversando com o seu Chico, seu Francisco, Bebiano ali, né, seu Francisco? A gente estava conversando do abraço. A gente estava falando assim, o abraço, aquele abraço gostoso, com carinho. Eu até brinquei com eles, seu Francisco, o abraço tem que demorar mais do que 10 segundos. Porque quando a gente demora mais do que 10 segundos no abraço e demonstra realmente ternura por quem a gente está abraçando, não é só aquele movimento automático, maquinal, não. É realmente demonstrar sentimento. Nosso organismo já produz ocitocina, que é um hormônio ligado às questões do bem-estar, da felicidade, do sorriso. Né? Então, observa quimicamente como que o estado mental pode disparar no nosso organismo toda uma reação química orgânica salutar para prevenir as doenças. Porque, ao contrário, o que os cientistas já avançam também nos estudos, quando a pessoa está em constante depressão, estado profundo de tristeza, encolerizada, qualquer reação dessas reações que nós, seres humanos, temos, mas que deveremos procurar evitar. Pode falar, mãe. Ô Fabiano, você vai continuar, tá? Mas eu achei muito interessante na sua fala, porque ouvindo Divaldo hoje sobre depressão, que até 2025 vai ser pior do que câncer, entre outras doenças. Ele disse que no gene, quem tem a depressão mesmo, né, aquela situação mental complicada, trazendo 30% no gene é repassado para o filho. Agora, imagina uma situação dessa. Aproveitando Fabiano sobre a questão do gene, nós podemos repassar se nós não enfrentarmos. E procurarmos realmente saber o que é essa danada da depressão. Que está aí. O Fabiano está falando sobre ela. Então, vamos prestar atenção. Essa questão que você está falando, Mara,
da hereditariedade dos genes que muitas vezes estão com já uma propensão a disparar futuras doenças. É isso que você quis dizer, né? Então, o que acontece? Realmente, a herança genética que é passada dos pais para os seus filhos, ela pode já ter ali uma predisposição orgânica, porque a genética é isso mesmo, né? São DNA e toda aquela carga genética que não necessariamente irá disparar doença nos filhos, né? Então, o que acontece? O comportamento dos pais, sendo um comportamento diante da vida de desilusão, de falta de fé, né? Esse comportamento que não é salutar, pode sim influenciar os seus filhos. E se os filhos adotarem como via de regra, se espelham nos pais, né? Então se eles adotarem uma postura diante da vida, não de uma perspectiva positiva, sim. Então nós mesmos disparamos as doenças do nosso organismo. Então tem aquela questão genética, tem as predisposições mórbidas, ao reencarnarmos todos trazemos conosco, né? E tem o nosso comportamento diante da vida. Então, o que a doutrina espírita, né, o Evangelho do Cristo e todos os homens que têm influenciado a humanidade ao longo da sua história, têm nos dito é isso, que a gente precisa ter essa fé raciocinada que a doutrina nos traz, né, para que a gente possa estudar, ter o consolo dos ensinamentos do Cristo, mas ter também uma postura, uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento sobre você também falou sobre as metas, os objetivos de vida, né? Então, é importante que a gente possa desenvolver em nós essa percepção de que, se estamos falando de doença, existem recursos medicamentosos que a ciência, né, já avançou muito, mas os verdadeiros recursos medicamentosos se encontram em nós mesmos, como nos ensina Emmanuel no livro O Consolador. Ele fala que as reencarnações por si só, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui hoje reencarnados, já são oportunidades. E que nós temos que aproveitar dessas oportunidades para, no processo de autotransformação, você também falou de inconsciente, subconsciente, consciente, tá vendo? Então, aflorar dentro de nós, trazer do nosso íntimo essa necessidade, esse entendimento sobre o real sentido de estarmos aqui, que não é só buscar as questões materiais, né? Que a gente tem que buscar, sim, as questões materiais, mas acima de tudo as coisas ligadas a Deus, ao céu, né? E para que a gente possa colaborar na mudança, nessa crise de valores que a humanidade atualmente vive, porque a depressão, como você está falando que até 2030, né? 2025, até 2025 vai ter um crescimento vertiginoso dos problemas de depressão na humanidade e as consequências mais variadas, chegando até ao suicídio. Então, qual que é o recurso para que a gente possa, de uma forma preventiva, né, atuar para colaborar nesse sentido nessa necessidade de mudança, dessa percepção, dessa crise de valores? É que a gente possa ter essa postura mais positiva, coerente com toda a misericórdia que Deus tem para conosco, porque nos oportuniza a todo momento possibilidades, né? Então, nós estamos na família que deveremos estar, trabalhamos onde queremos, elegemos estar. Tudo está ligado à questão do livre-arbítrio que a Mara também mencionou na fala dela. Nossas decisões do dia a dia têm que refletir o desejo íntimo de mudança. Ou eu mantenho o homem velho, ou eu, a partir de agora, quero construir um homem novo. E essa mudança de personalidade, de paradigma e de uma maneira diferenciada de enxergar a vida, primeiro passa pelo desejo mais íntimo de mudança. Depois,
nós temos o pensamento, a imaginação, nós temos, acima de tudo, a vontade. Porque para mudar, eu tenho que querer. E a vontade tem que ser ativa, diária, todos os dias. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Na prece, a Cris falou que a gente possa sair daqui um pouco melhor do que quando entramos. E é justamente isso. Estarmos aqui estudando a doutrina espírita é uma oportunidade valorosa. Nós temos que agradecer ao Cristo todos os dias por ter acesso a uma doutrina esclarecedora e consoladora. Mas nós podemos perceber na prática do dia a dia que, se eu participo, assisto uma palestra, vou ali na Câmara dos Passes, recebo os fluidos salutares, né? Mas não mudo a minha postura com a vontade ativa de mudança, sempre. A gente tem que sempre querer ser melhor. Homens de bem. Pouquinho, todos os dias, igual Paulo também nos ensinou. Paulo fez uma mudança rápida, mas da postura dele surgiu o termo paulatinamente, né? Então, a gente paulatinamente, a gente tem que buscar essa mudança. Por quê? Se não quisermos adoecer do corpo, precisaremos então ter a mente corajosa, com fé, para enfrentar essas vicissitudes da vida, mas acima de tudo, de agradecimento. Que você também comentou, Mara, que a gente tem muito mais do que agradecer do que pedir, né? Então, é reconhecer as bênçãos que a gente recebe todos os dias, reconhecer os benefícios, a misericórdia. Quando a gente fala que Deus é misericordioso, qual que é a etimologia da palavra misericórdia? Cordes é coração, misery é miséria. Então Deus tem no seu coração, né, uma forma alegórica de dizer, Ele tem misericórdia, Ele reconhece a miséria da humanidade, mas reconhece também a nossa potencialidade. Nos delegou o Cristo para nos acompanhar e nos conduzir nessa nossa trajetória terrena, e o Cristo, com toda a pleiade de espíritos que o acompanham, estão a todo momento também auxiliando a promover a humanidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque esse auxílio, o maná não cai do céu. Ele cai na forma de que recebemos as bênçãos de Deus a todo momento. Mas esse cair do céu, ele cai, mas o homem, pelo homem, tem que se ajudar. Na leitura do texto ontem, eu lembro que você falou isso. O homem pelo homem. Eu fiquei pensando, tentando refletir sobre isso. Então, assim, respeitando o nosso livre-arbítrio, que você falou também, Deus não chega e faz por mim. Ele me oportuniza, me esclarece, me coloca em situações que eu possa desenvolver a paciência, porque o significado da palavra paciência é paz consigo mesmo, que é diferente de tolerância. Às vezes, ciência da paz, porque às vezes a gente precisa ter tolerância para com aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquele parente que a gente não está tendo um bom relacionamento, porque isso aí também provoca adoecimento nos relacionamentos, quando não é um relacionamento salutar, porque aqui o texto também falou sobre as paixões humanas. Muitas vezes o que a gente observa nos nossos relacionamentos não é amor, é paixão, é egoísmo. Eu quero para mim. É meu, é minha, como se o outro fosse um objeto que nós pudéssemos possuir. Não, o amor, de fato, ele liberta, ele não aprisiona. Então a gente vê esses casos hoje de feminicídio que parece que estão aumentando, ou está tendo mais visibilidade, eu não sei ao certo, né? Mas isso aí não é amor, isso é paixão. Então qual é a consequência dentro da lei de causa e efeito? Se eu não amo, eu sofrerei as consequências pelo desamor que eu semeio. Porque nós temos que, hoje, na atual situação que nós encontramos, com acesso à doutrina espírita, praticamente todos os livros da obra espírita, nós podemos, no celular,
No computador, não precisa estar adquirindo o livro fisicamente, apesar de que é muito bom, né, a gente poder ter o livro. Mas hoje, se você vai lá, tem acesso nos livros em PDF na internet. Então, o conhecimento nós já temos disponível. Mas agora a gente tem que transformar esse conhecimento, né, passando a ser mais sábios para nos conduzirmos na vida. Essa sabedoria é o acúmulo do processo intelectual, racional, que é a aquisição de conhecimento, aliado aos sentimentos, à mudança do dia a dia que a gente tem que se propor. Então, é justamente isso que, na minha opinião, vai prevenir o adoecimento. Você quer fazer um complemento? Gente, nós gostaríamos assim de estar trocando ideia com o Fabiano e com vocês, né? Nós estamos todos no mesmo barco, absolutamente. Não existe diferença entre nós que estamos aqui e vocês aí. Nós estamos numa luta grande. E Fabiano trazendo essa reflexão, hoje eu anotei, depois dos 15, né, a gente começa a anotar alguma coisa, porque senão depois complica, né? Mas tem uma frase de Chico que fala, olha só, sobre a questão da dor, da doença. Quando a dor vem nos pegar e nos encontra no bem, ela adia, transfere de bem, porque estamos em mérito. Olha só, a benemerência de Deus, dos amigos, de Jesus. Se estamos fazendo o bem, sem olhar a quem, não importa. Eu estou em família, eu estou na rua, não importa. Não é dentro de um templo que eu faço o bem. Primeiro, o bem passa por onde? Pelo nosso coração. Fabiano nos falou aqui agora também. No abraço, né? Precisa emanar, primeiramente, de mim. E Chico vem trazendo isso para nós. Quando eu cuido da minha família, quando eu falo cuidar, nós não falamos das coisas totalmente materiais, porque hoje nós temos, né, essa dificuldade. Eu quero ter o que o outro tem, mas ninguém sabe o quanto o outro lutou para ter. E se ele fez alguma coisa errada, é problema dele. Mas cuidar da família com afeto, com amor. André Luiz cita nas suas obras a importância da família, Divaldo, nos trazendo em suas palestras, a sustentação da sociedade é a família organizada, não é a família endinheirada. Porque o nosso processo hoje é a questão da moral. As obsessões acontecem por falta da moral. Não sou eu que estou falando, não. Livro dos Médiuns. É a questão de valores. E o nosso compromisso acontece do outro lado, pela falta de valor. Não é valor monetário, lógico. É o valor interno. E esse é o mais difícil de adquirir. Porque nós damos de cara com os nossos ímpetos, né? Então, vamos pensar, Divaldo trouxe para nós, falando sobre obsessão, que nós temos 3 pontos vulneráveis conosco: o dinheiro, o sexo, a vaidade. E se nós colocamos principalmente como
processo mental prioritário. Eu vou chamar para perto de mim aqueles que se afinizam. E no livro Ação e Reação, depois vocês adquirindo, leem lá, por favor, as histórias dos que obsediam por causa disso aqui, ó. Levando inclusive ao extermínio do encarnado. De tal modo influenciando a sua mente, porque é mente a mente. Então as coisas acontecem muito mais sutis do que nós podemos imaginar. E só para corrigir a nossa fala aqui, de Jesus, ele nos diz assim: tudo nos é dado, tudo nos foi dado. A vida através de nossos pais, que também tiveram pais e assim vai. Mas nos foi dado. Mas nem tudo nos é permitido. E as obsessões acontecem pelo quê? O excesso do ter, o excesso de coisas amorais, ou seja, não morais. Vamos refletir sobre isso aí. E normalmente nós temos conversado aqui, dizendo como que nós podemos, uma pergunta, em oração, ajudar o companheiro que está em depressão, mesmo assistido e medicado. Orando sempre, bons pensamentos. O antídoto para o mal é o bem. Qual a causa da depressão? Precisa-se buscar. Como o Fabiano nos trouxe, nós temos os medicamentos adequados, jamais largar, porque eu estou fazendo isso, aquilo. Não. Jamais os amigos espirituais do bem, jamais vão ir contra o que nós temos aqui na Terra. Principalmente quando é cuidar de nós. Como nos disse um amigo espiritual uma vez. Vamos focar nisto aí, nas orações. E o nosso companheiro vai lutar. O momento dessas situações, seja ela qual for, exige de nós uma força maior. Exige de nós cuidado maior. Eu não fico deprimida sozinha, apesar que tem muita gente assim. Até por orgulho, eu não peço socorro. Mas olhos de ver. Nós citamos o caso do Raul Teixeira, no seu AVC, dentro de um avião. Só foram perceber quando o avião desceu, e ele não desceu. Por quê? Eu não olhei. Ou eu olhei, como diz o Fabiano, no abraço. Não é aquele abraço por abraçar, é o abraço apertado. Então, esse amigo que está em depressão, está dando notícias, as coisas acontecem. Nós vamos percebendo pequenos sinais. Olha, não está bacana, pensamento não está bacana, tem alguma coisa acontecendo diferente. Vamos pedir socorro. A medicina da terra e a medicina do céu. Vamos acreditar nos dois e movimentar. Divaldo fala sobre isso e Fabiano nos trouxe a questão do suicídio.
A pessoa é responsável por aquela atitude. Principalmente nos momentos de hoje, que nós temos tanta informação, mas nós não olhamos para nós. Nós precisamos nos amar. Eu não consigo amar o outro se eu não me amar. Então vamos observar a nós, olhar para nós, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu busco, o que eu estou sentindo. Não vamos ter vergonha de dizer eu te amo. Nós somos tão resistentes às coisas, né, Fabiano? Sejamos resistentes ao mal. Estejamos em paz com amor. Não é vergonha para ninguém. Vamos pensar nisso? Então, eu acredito que nós tivemos, na resposta que a Mara fez aqui sobre essa pergunta, tivemos uma abrangência muito interessante quando ela fala sobre a depressão. Quer dizer, é só através do amor que a gente pode curar as nossas enfermidades. Então, é assistir essa pessoa através da oração, fundamental, a prece, solicitando o auxílio de Deus. Assistir a pessoa com amor, através do nosso exemplo, do nosso comportamento, né, da nossa tolerância e das nossas reações, muitas vezes até no ambiente doméstico, de paz, né, de permitir que o outro possa ser o que ele é, quem ele é, mas também demonstrar o que nós somos. Somos pessoas que queremos nos melhorar. E sendo assim, a gente acaba influenciando, né, exemplificando essa necessidade de mudança íntima. Então, para que a gente possa auxiliar uma pessoa que esteja com depressão, né, que está sendo assistida através de medicação, fundamental, os recursos medicamentosos, né, dos homens, mas a pessoa, ela também tem que buscar essa reflexão. A pessoa que está com depressão usando medicamentos, tem que buscar também essa proposta de mudança íntima, que pouco a pouco, às vezes uma não aceitação de uma realidade que se vive, com o que o texto nos falou aqui sobre a resignação, sobre a aceitação, porque a maioria dos problemas que vivenciamos somos nós mesmos que causamos. E as doenças também. Tudo tem um fundo nas questões mentais, que projetam depois o adoecimento, nas células do corpo, ou às vezes nas questões hormonais, ou mesmo um mau funcionamento do cérebro. Toda doença, sem medo de errar nessa fala, toda doença, o fundo dela é a enfermidade na mente do espírito, que projeta a doença no corpo físico. Então, que a gente pode complementar a fala da Mara, sem extrapolar o tempo, é nesse sentido, que a gente possa ajudar essa pessoa aqui, para quem fez a pergunta, com a nosso carinho no dia a dia, na convivência, sempre incentivando a pessoa a buscar estudo, buscar um trabalho de assistência social. O melhor recurso que tem para que a gente possa sair de um processo depressivo é trabalhar no bem. Quando a gente observa a gratidão do outro, em reconhecimento pelo bem que fizemos, isso para nós traz um conforto substancial que vai favorecer para a pessoa sair dessa questão da depressão. Então, a gente agradece a oportunidade de todos, né, de estarmos aqui compartilhando com vocês, estudando em conjunto. Agradecemos aos internautas que estiveram conosco. Esperamos poder sempre continuar fazendo isso, estudando e, acima de tudo, buscando a prática do bem no nosso dia a dia. Sermos, todos os dias, pessoas melhores.